Fala, servidor, tudo bem? Voltamos aqui para nossa jornada SEDF. Vou terminar com vocês a parte de Estatuto da Criança e Adolescente. Faltam pouquinhos vídeos, pouca coisa para a gente fechar esse nosso bate-papo. E a parte mais importante, a gente começa agora a falar sobre a parte da educação. Então você vai fazer o seguinte, você vai parar esse vídeo, vai dar uma olhada, vai ler do artigo 53 até o 59. Tem aí uma quantidade absurda de questões, com certeza você vai ter uma questão na sua prova, pegando do artigo 53 até o artigo 59. Você não tem dúvida que vai ter questão dia 9 falando dessa parte, do artigo 53 até o 59, ele traz pra gente aí o tocante à educação. Cara, é uma parte pequena, é uma parte fácil de compreensão que você precisa dar uma atenção, precisa aí dar uma moral e pensar o seguinte: o custo-benefício é muito bom, porque a gente vai ter com certeza uma questão referente à parte da educação. Então, para fechar o nosso conteúdo de ECA, a gente consegue fechar aí nesses próximos vídeos, a gente vai pegar, primeira coisa, dar uma pausa nesse vídeo, vai lá no artigo 53, lê do 53 até o 59. Para facilitar a nossa vida, eu fiz um resumo, peguei aquilo que mais tem cobrança em prova e resumi para você, para ficar tranquilo. Vou jogar na tela e a gente vai começar o nosso bate-papo falando sobre jornada SEDF, parte de Estatuto da Criança e Adolescente, e eu começo tudo com o nosso resumo da educação. São artigos importantíssimos, artigos que você vai ter ali uma cobrança com certeza na sua prova. Primeiro deles, ele fala sobre isso aqui, ó, a criança e o adolescente. Então todas essas informações, elas vão valer tanto para a criança quanto para o adolescente. O primeiro que eu quero destacar é que criança e adolescente têm o direito de contestar os critérios avaliativos e podem recorrer às instâncias escolares superiores. Então aqui você tem dois direitos para levar para a sua prova. Primeiro direito é o direito de contestar. Ele não vai contestar o professor, tá? O que ele tem direito é contestar os critérios avaliativos. Caiu na sua prova, você vai colocar lá: a criança e o adolescente têm o direito de contestar os critérios avaliativos. Além de contestar os critérios avaliativos, vou até marcar aqui do outro lado, ele pode recorrer às instâncias escolares superiores. Então são duas coisas, tá? Você vai levar para a sua prova. Ele tem o direito de contestar os critérios avaliativos e o direito de recorrer às instâncias escolares superiores. Esse tema já caiu pelo menos duas vezes nas últimas provas. Caiu em 2018 na prova de contrato temporário, Banca Quadrix, e caiu em 2017 na prova de monitor aqui do Distrito Federal, prova elaborada pela Banca CESP. Então você vai decorar para o dia 9. A criança e o adolescente têm o direito de contestar os critérios avaliativos, não contesta o professor, mas sim os critérios avaliativos, podendo recorrer. Aí ele recorre ao quê? Às instâncias escolares superiores. Fechou? Esse é o primeiro direito que vale a pena você marcar, destacar, grifar, porque tem muita cobrança na sua prova. Volto para cá, vou para o segundo, beleza? Respirou e vem comigo. Acesso à escola pública gratuita. Amigo, isso tem caído demais, esse tópico aqui, porque ele foi atualizado em 2019. Então vou marcar aqui, ó, que para as provas você tem uma cobrança muito grande dessa situação. Então eu falo o seguinte: a criança e o adolescente, ela tem o direito da escola pública e gratuita próxima da sua residência. Isso sempre teve, tá? Criança e adolescente têm o direito de acesso à escola pública gratuita próxima da sua residência. Quando foi em 2019, nós tivemos uma atualização e a atualização pegou esse aqui, ó. Essa parte que eu estou marcando aqui agora, ela foi atualizada em 2019. Tem que ficar muito atento para você não perder essa questão. É uma atualização mais antiga, mas que vale demais a sua atenção, porque tem caído, tem sido cobrado nas provas. A criança e o adolescente têm direito à escola pública gratuita próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa e ciclo da educação. Vamos marcar isso aqui? As questões têm cobrado aqui, ó. Irmãos que frequentem a mesma etapa e ciclo da educação básica. Então eu vou garantir vaga para os irmãos da mesma escola? Vou, mas eu só garanto vaga para os irmãos da mesma escola se eles estiverem no mesmo ciclo ou etapa da educação básica.
O que tem acontecido na hora da prova? Eles têm perguntado assim, ó, é garantido vaga para os irmãos na mesma escola? E eles colocam, independentemente de estarem no mesmo ciclo ou etapa da educação. Aí estraga a questão. Eles só terão vagas, os irmãos só terão vagas garantidas na mesma escola, no mesmo estabelecimento educacional, se estiverem matriculados, pelo menos um deles, né, está matriculado naquela unidade escolar, e eles devem estar no mesmo ciclo ou etapa da educação básica. Se ele tiver em ciclo ou etapa da educação básica diferente, não haverá a vaga garantida. O artigo do ECA só traz a garantia de vaga se eles estiverem no mesmo ciclo ou etapa. Se aparecer na sua questão, na sua prova, falando que eles estão em ciclo ou etapas diferentes, a questão está errada, tá? Eu só vou garantir vaga para os irmãos do mesmo estabelecimento educacional se eles frequentarem o mesmo ciclo ou etapa da educação básica. Ficar muito atento a isso aí. E aí eu vou fechar, porque aqui, ó, joguei para lá. Nós temos uma atenção que eu coloquei, ele não está no mesmo artigo, mas é importantíssimo que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público. A única coisa que a gente vai ter que lembrar é que é um direito público subjetivo. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. Na hora das questões, quando isso aqui cobrou, quando caiu, ou vai sair certinho, ou eles vão trocar subjetivo por objetivo, tá? É o local, é a prática usual que as questões vão fazer no dia a dia. Eles vão perguntar, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público? E aí você lembra, é direito público subjetivo, direito público subjetivo. É aquela mesma ideia, tá? É aquela mesma ideia que você aprendeu na LDB, que você aprendeu na Constituição, é um direito público subjetivo. Direito público subjetivo é aquele que eu posso cobrar do Estado, é aquele que eu posso reivindicar do Estado o seu cumprimento, a sua execução. As questões de ECA não têm o costume de aprofundar, elas vão simplesmente perguntar. O direito à educação básica, à educação obrigatória, vai ser um direito público subjetivo. E aí, quando querem complicar, eles trocam subjetivo colocando objetivo. Mas aqui no Jornada, você já tem esse destaque, já está marcado, já está destacado, você já tem aí esse direcionamento, não tem como errar. Eu sou chato pra caramba, fico repetindo a mesma coisa até você pegar essa situação, beleza? Volta pra cá. Bora lá. Próximo. Ensino obrigatório e gratuito. Primeira coisa, o ensino obrigatório e gratuito, ele é diferente da LDB, é diferente da Constituição Federal, é diferente da Lei Orgânica do Distrito Federal. O que eu vou falar aqui só vale para o ECA, tá? Essa informação só vai valer para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não vai valer para LDB, não vai valer para a Constituição, para a Lei Orgânica. É diferente. O ECA traz informações diferentes. Na hora da prova, você vai marcar conforme o ECA. Professor, mas o ECA está desatualizado. Não importa. Na hora da prova, você vai marcar conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que rola aqui? Quando eu falo em ensino obrigatório e gratuito, se eu te faço essa pergunta, você vai pensar provavelmente na LDB, na Constituição, na Lei Orgânica, e vai me responder que o ensino obrigatório e gratuito é o ensino, a educação básica, dos 4 aos 17 anos. É bem comum você me responder dessa forma. Educação obrigatória e gratuita, educação básica. Ainda vai ter uma idade, dos 4 aos 17 anos. Só que quando a gente chega para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está desatualizado. Para o ECA, o ensino obrigatório e gratuito é o ensino fundamental. Apenas o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, incluindo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Tá diferente, professor? Tá, mas na hora da prova do ECA, dia 9, vai marcar o seguinte: conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a questão a seguir, assinalize a questão a seguir. E ele coloca lá, conforme o ECA, é obrigatório e gratuito o ensino fundamental, incluindo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Tá certo, tá? Não é educação básica. O ECA não fala em educação básica. Professor, e o que acontece com o ensino médio dentro do ECA? Porque você falou do ensino fundamental. E o ensino médio marca o quê? Você vai marcar que o ensino médio ele vai ter uma progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade para o ensino médio. Conforme o ECA, o ensino médio ele não é obrigatório, ele não é gratuito. Ele vai ser
haverá uma progressiva extensão da obrigatoriedade, da gratuidade para o ensino médio. O ensino médio ainda não é obrigatório, o ensino médio ainda não é gratuito, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá, professor, qual que é o obrigatório e gratuito que eu tenho que decorar? Apenas o ensino fundamental é obrigatório e gratuito nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ensino médio não é obrigatório, não é gratuito, mas haverá uma progressiva extensão dessa obrigatoriedade para o ensino médio. É assim que você vai marcar lá no dia da sua prova, joga para cá, pega essa informação, respira e vamos juntos. Fala assim, ó. Ensino obrigatório e gratuito. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, eu vou marcar o seguinte, falou de educação, né, de ensino obrigatório e gratuito, no ECA é o ensino fundamental. Só que aí tem uma atenção que eu deixei para você. Eu vou dar uma progressiva extensão, tanto da obrigatoriedade quanto da gratuidade para o ensino médio. O ensino médio, ele não é obrigatório, o ensino médio não é gratuito, mas ele vai ter uma progressiva extensão dessa obrigatoriedade e dessa gratuidade. Então, um dia ele vai ser obrigatório, ele vai ser gratuito, mas hoje, agora, ele não é obrigatório e nem gratuito. É assim que eu vou fechar e vou marcar na minha prova, tá? E aí vai continuando, aí nós colocamos aqui, ó, próxima atenção, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, se eu não tiver ali essa situação, se eu não ofertar esse ensino obrigatório e gratuito, eu vou ter uma responsabilidade para a pessoa que tinha essa competência. Pode ser o governador, sei lá, quem vai ter essa competência, ele vai ser responsabilizado. Fechou? Vamos na próxima, creche e pré-escola. Muita atenção, porque a creche e a pré-escola, nós temos uma diferença entre o ECA e as outras legislações. Vou falar rapidinho para você. LDB e lei orgânica, as duas caem na sua prova. E ela vai trazer uma diferença da creche e da pré-escola para o ECA e para a Constituição Federal. Eu vou anotar isso aí tudinho, mas fica tranquilo. Quando eu falo de ECA, a creche e a pré-escola não tem a divisão. Aquela divisão creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5, não existe no ECA. O ECA traz creche e pré-escola tudo junto, sem fazer a divisão, e vai falar que é de 0 a 5 anos. O ECA não vai diferenciar o que é creche do que é pré-escola no tocante às idades. Ele vai falar que a creche e a pré-escola serão dadas de 0 a 5 anos. Então ficou o seguinte, ó, para a prova de você. Faça a leitura e já esquematizo na sequência. Creche e pré-escola. Atendimento em creche e pré-escola de crianças, as crianças, tá? De 0 a 5 anos. Então, as crianças de 0 a 5 anos de idade, tudo junto. Então, eu posso fazer a seguinte diferença aqui para vocês, tá? Na hora da sua prova, nós vamos diferenciar, vamos colocar dois grupos. Coloco um aqui e eu tenho o outro grupo, vou colocar um verde mais escuro, vou colocar desse lado de cá. Tá, professor, como é que isso pode ser cobrado na minha prova? Se ele te perguntou conforme o ECA ou conforme a Constituição Federal, você vai ter uma resposta. Se a pergunta não foi conforme o ECA, foi conforme a LDB, ou conforme a Lei Orgânica do Distrito Federal, a sua resposta vai ser outra. Conforme o ECA e conforme a Constituição, você vai ter creche e pré-escola, tá? Os dois juntos. Você vai ter creche e pré-escola. Tá vendo que não tem divisão? Ele fala creche e pré-escola. E ele fala que a creche e a pré-escola, ela vai ser de 0 até 5 anos. Ela vai ser assim, ó, de 0 até 5 anos. Veja que não tem divisão, tá? É tudo junto, de 0 a 5 anos. Quando você pega LDB, quando você pega Constituição Federal, aí ele faz aquela... Constituição não, né? Constituição é igual ECA. Quando você pega LDB e pega Lei Orgânica do Distrito Federal, aí ele faz a divisão que você está acostumado. Ele vai falar de creche e ele vai falar de pré-escola. Aquela divisão que você está acostumado.
A creche, ela vai ser de 0 até 3 anos e a pré-escola 4 e 5 anos. Essa divisão você encontra na LDB e você encontra na Lei Orgânica. No ECA, que é o nosso objetivo, que é a nossa prova, que é o nosso conteúdo de agora, você não tem a divisão, ele é igualzinho à Constituição, ele vai falar que é de 0 a 5 anos. Pode grifar, pode destacar, vamos deixar aqui, ó, de 0 a 5 anos, para você não perder, beleza? Próxima, matrícula. O pai é obrigado a matricular o filho? É. E essa matrícula é na rede regular de ensino, tá? E não tem idade. Quando você pega as outras legislações, eles colocam idade. Aqui não, só fala que haverá a matrícula e essa matrícula vai ser na rede regular de ensino. Perguntou para você, existe a obrigatoriedade do pai matricular o filho na rede regular de ensino? Existe, essa matrícula é obrigatória, não há uma idade pré-definida no ECA para fazer essa matrícula, mas haverá a obrigação da matrícula. Pode dar uma olhadinha, é o artigo 55. O artigo 55 ele fala, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Beleza. Aluno PCD. Aqui tem que ficar atento para você não querer corrigir o ECA, tá? Ele não fala de aluno PCD. Ele fala que o portador de deficiência... Pô, Adanilton, isso ainda está desatualizado. Tá desatualizado. Mas para o ERCA, marca sim, tá? Para o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele não fala de pessoa com deficiência. Ele fala de portador de deficiência. Ele coloca lá pra gente que o portador de deficiência vai ter o quê? Vai ter um atendimento, esse portador de deficiência. Ele vai ter um atendimento educacional especializado, e aí tem que ficar atento, tá? Esse atendimento educacional especializado, você vai marcar aqui para mim, ele vai ser preferencialmente, não coloque obrigatoriamente, tá? Ele vai ser preferencialmente na rede regular de ensino, não coloque ensino especial. É na rede regular de ensino e vai ser uma preferência, não vai ser uma obrigatoriedade. Como é que eles cobram aqui na hora da sua prova? Eles vão colocar que é obrigatório na rede regular de ensino, tá errado. E eles vão colocar que é preferencialmente na rede de ensino especial, no ensino especial. Não, são duas informações para você levar lá para o dia 9. O portador de deficiência, professor, portador de deficiência, para essa questão do ECA, você vai marcar portador de deficiência. Ele ainda não fala, tá? Ele não fala que vai ser para pessoa com deficiência. Ele só vai falar que é para o portador de deficiência. Esse atendimento ele vai ser preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular de ensino. Se cair falando que é obrigatoriamente, tá errado, tá? Se vier uma questão lá falando que o atendimento vai ser obrigatoriamente na rede regular de ensino, tá errado, é preferencialmente. Se cair uma questão falando que esse atendimento será preferencialmente no ensino especial, errado. O que tem que vir, professor? Tem que ver o que está escrito no ECA. E o ECA fala assim, ó, é o atendimento especializado será realizado o quê? Aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Não vai vir lá falando obrigatoriamente, não vai vir falando que é na rede de ensino especial. São essas informações que você vai marcar, você vai decorar, você vai destacar e dia 9 gabarita a questão. Dia 9 chega lá e gabarita a questão. Beleza, beleza? Vamos dar uma olhadinha? Bora lá. Próximo, ensino noturno. Oferta de ensino noturno regular ao adolescente trabalhador, tá? Então eu vou ter a oferta de ensino noturno regular, não pode ser apenas na educação de jovens e adultos, tem que ser um ensino regular e ele vai ser dado ao adolescente trabalhador. Note que não tem idade pré-estabelecida no ECA. O ECA não traz idade. O ECA sempre fala uma coisa mais geralzona, tá? Se você ficar na dúvida, coloca da forma mais geral, tá? O ECA não traz essas especificações de idade, de datas. Ele vai trazer algo geral aí pra gente no nosso esqueminha. Fechou? Então, ó, esse resumão vai te ajudar demais, só que tem que fazer a leitura, tá, irmão? Não vá fugir da leitura. Do artigo 53 até o 59, você vai fazer uma leitura, tem um PDF para você, tem os simulados, dá uma olhada, dá uma investida, porque com certeza você vai encontrar questões de prova cobrando essa informação. Acabou? Claro que não, ainda tem mais informações que eu vou trabalhar com vocês. Joga para cá, fechei essa primeira parte do resumo, dá uma olhada, dá uma lida, coloca esse resumo em local acessível e eu venho para esse tal de atendimento
Suplementar, programas suplementares. Com certeza você já fez questões falando de programas suplementares, que é o nosso famoso MATA. Não tem para onde a gente fugir, sempre tem uma questão falando sobre esses programas suplementares. Esses programas suplementares, nós aprendemos que é o tal do MATA. Eu vou falar o que vem a ser esse MATA, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que no ECA, os programas suplementares, eles são apenas no ensino fundamental. Você não tem programas suplementares em toda a educação básica. Nas outras legislações, eles vão falar que o programa suplementar, ele vai ser realizado para toda a educação básica. No ECA, não. Os programas suplementares, eles serão feitos apenas na educação básica. Eu só tenho programas suplementares no ensino fundamental, desculpa, tá? No ECA só tem ensino fundamental. Nas outras legislações, eles vão falar que esses programas suplementares, eles serão feitos em toda a educação básica. Isso vale para as outras provas. Para a prova de ECA não vale, beleza? Olhei, olho no olho, fechei, grifei, destaquei essa informação. Os programas suplementares, que é o famoso MATA, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles serão dados para a educação, para o ensino fundamental. Eles não serão dados para toda a educação básica, para todas as etapas da educação básica, como você encontra em outras legislações. O que vem a ser esses programas suplementares? Como é que eles são divididos? E aí nós temos o mnemônico, que é chamado MATA, tá? O que vem a ser esse MATA? Joga para cá. O MATA, ele vai ter lá o nosso primeiro, o nosso M. O M, você vai fechar o seguinte, é o M de material. Então, o primeiro que eu vou dar é o material didático escolar. A criança e o adolescente têm direito ao programa suplementar de material didático escolar. Claro que dentro do ECA é apenas no ensino fundamental. Ele tem direito ao A de assistência, vou colocar aqui, né, desculpa, só para fechar na forma que eu sempre falo. Esse assistência vai ser o último, mas continua sendo A, tá? Mas é o A de alimentação. É dado o direito à alimentação. Só que essa alimentação é apenas no ensino fundamental. Então só tem lanchinho, cara, só tem lanche no ECA, desculpa, para o ensino fundamental. Não tem lanche no ensino médio no ECA. Professor, mas tem lanche. Mas aí não é pelo ECA, tá? É pelas outras legislações que vão falar que é em toda a educação básica. Para o ECA, eu só dou programas de alimentação para o ensino fundamental, somente o ensino fundamental. Além disso, esse T é o T de transporte. É o T de transporte. E o último é o A, agora sim, é o A de assistência. Aí ele é mais geral, tá? Assistência à saúde. O último A é o A de assistência à saúde. Então, marcou, é garantido o programa suplementar, e esse programa suplementar, ele vai ser marcado pelo tal do MATA. O que nós temos nesse programa suplementar? É o M de material didático, o A de alimentação, o T de transporte e o último A de assistência à saúde. Pode grifar, pode decorar, que você tem aí uma infinidade de questões cobrando a mesma coisa, já fica marcadinho aí para vocês. Vamos evoluir? Atualizações. Dentro do ECA, nós tivemos atualizações em 2019. Nessa parte da educação, foi a última coisa que mudou, foi a última coisa que foi atualizada, foi em 2019. Então, já tem um tempinho, mas você vai ter ali a necessidade de saber que isso foi atualizado. Pode ser que venha na prova de vocês. Vamos jogar aqui para a tela? Então, bora lá. Primeira atualização, é uma que eu já falei com você, tá? Essa primeira atualização, ele traz o seguinte: artigo 53, inciso 5, ele falou, acesso à escola pública gratuita. Tá, Delito, nós já sabemos disso, você já trabalhou. A atualização, ela veio aqui, ó, falando esse finalzinho, é acesso à escola pública e gratuita, próxima da sua residência, tá? Não foi nem aonde eu marquei, mas a atualização, acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. A atualização é aqui. Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica. Isso nós já trabalhamos lá atrás. A outra atualização, essa que está pedindo passagem para cobrar na sua prova, eu brinco falando que é o artigo PROERD. O que significa esse artigo PROERD? Olha o que o ECA traz para a gente. Vê se dá para associar com o PROERD.
é dever das instituições de ensino, mas não só das instituições de ensino, mas dos clubes, das agremiações recreativas, de estabelecimentos congêneres, devem fazer o quê? Eles devem assegurar medidas de conscientização, de prevenção, enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas. Não é só da escola o dever, tá? Porque o PROERD dava a ideia só da escola. Agora, o ECA traz uma visão geral e ele fala que essa obrigatoriedade ela vai ser das instituições de ensino, ela vai ser dos clubes, das agremiações recreativas, né? Dos estabelecimentos congêneres, todos eles devem o quê? Assegurar medidas de conscientização, de prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas. Se lembrar do PROERD, vai lembrar que existe alguma coisa parecida na prova, que existe alguma coisa parecida dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ficar atento, marcar, destacar, pode ser objeto da sua prova, se for, você já tem aí essa situação grifada, destacada para vocês, beleza? Vamos evoluir? Bora pra cá. E esse artigo, cara, para as provas, ele ama ser cobrado, tá? A Quadrix sempre colocou alguma coisa referente ao artigo 56, artigo que eu já cheguei a comentar com vocês. As provas sempre cobraram esse artigo 56. Tem que ficar atento, porque vai vir coisa boa aí, vai vir questão de prova, com certeza, nesse artigo 56. Ele vai falar sobre os deveres que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental têm para comunicarem ao Conselho Tutelar. Eles vão comunicar 4 coisas ao Conselho Tutelar, tá? Os dirigentes de ensino fundamental, o professor, o ECA fala só ensino fundamental, isso porque a única educação obrigatória e gratuita dentro do ECA é o ensino fundamental. Ele não fala educação básica. Então, para o ECA, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental deverão comunicar ao Conselho Tutelar 4 coisas. Sugiro que você decore quais serão essas 4 situações a serem comunicadas ao Conselho. Joga aqui na tela. Então, nós temos o seguinte, ó. Os dirigentes de estabelecimento, só para pecar por excesso, ele fala apenas ensino fundamental. Não se assuste, até porque nós estamos diante do ECA e o único que é obrigatório e gratuito é o ensino fundamental. E ele fala assim, ó, esses dirigentes deverão comunicar. Comunicar a quem? Não é à justiça, tá? É ao Conselho Tutelar. Se vier na sua prova falando que eles devem comunicar à justiça, tá errado, tá? Volta e meia vem uma questão falando da comunicação à justiça. Não é para a justiça, mas a comunicação ela vai ser feita ao Conselho Tutelar. O que eles vão comunicar? Primeira coisa, comunica-se os maus tratos envolvendo os seus alunos. Maus tratos envolvendo os seus alunos. Dá uma olhadinha no artigo 18A e no artigo 18B. O 18A e o 18B, a gente já trabalhou aqui nas nossas aulas, eles vão definir o que vem a ser maus tratos e vão falar a diferença entre castigo físico, tratamento cruel e degradante e trazem lá que o Conselho Tutelar, além de receber a comunicação, o Conselho Tutelar deve aplicar as sanções. As sanções serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. É só uma revisãozinha de algo que a gente já falou, já detalhou na aula sobre Conselho Tutelar, sobre maus tratos, nós já falamos sobre isso aí. Então, o Conselho Tutelar, ele recebe, tá? O Conselho Tutelar, ele recebe a comunicação sobre maus tratos e é o próprio Conselho que vai fazer a aplicação das sanções. O artigo 56, questão de prova, artigo que cai demais na prova, fala que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental deverão comunicar, primeira coisa, deverão comunicar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Segundo, eles devem comunicar a reiteração de faltas injustificadas. Vou chamar a sua atenção porque dentro do ECA ele não traz porcentagem das faltas, ele só fala reiteração de faltas injustificadas. Por que eu estou destacando que não tem a porcentagem? Porque quando você estuda a LDB, lá fala de porcentagem. O artigo 12 da LDB vai falar de uma porcentagem que exceda ao limite permitido de faltas, deverão ser comunicadas ao Conselho Tutelar. Aqui no ECA não tem porcentagem. Então, se você estudou LDB e estudou com certeza para a sua prova, pode ser que vocês fiquem na confusão. E aí, tem porcentagem ou não tem porcentagem? Na LDB tem porcentagem. No ECA não haverá porcentagem. O que o ECA fala é que a reiteração
deverá ser comunicada ao Conselho Tutelar. A reiteração de faltas injustificadas deverá ser comunicada ao Conselho Tutelar. Fechou? Além disso, eu tenho que comunicar os casos de evasão escolar. Além das faltas, eu tenho que comunicar a evasão escolar. Aqui o ECA fala que essa situação deve ser feita esgotados os recursos escolares. E por último, o ECA vem e traz a questão de elevados níveis de repetência. Não me fala qual que é a quantidade. Ele só fala que elevados níveis de repetência deverão ser comunicados ao Conselho Tutelar. Amigão, para fechar esse vídeo e a gente evoluir, marca esse 56, leia esse 56, porque você tem uma infinidade de questões cobrando sobre isso aí. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar e elevados níveis de repetência. Todos eles deverão ser comunicados ao Conselho Tutelar pelo dirigente de ensino fundamental. Ele tem essa missão de comunicar ao Conselho Tutelar. Fechou? E aí, para evoluir, tem que ter a leitura obrigatória. Vou fazer o seguinte, na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai passar pelos artigos e fazer questões para fechar a parte da educação, tá? Me espere, já clique no próximo vídeo, tem muita coisa boa para a gente fechar o Estatuto da Criança e Adolescente. Fique com Deus, um abraço, bons estudos e até mais.